Você está aí já finalizando a tua faculdade depois de 3, 4 ou 5 anos estudando pra caramba, se dedicando, fazendo seus trabalhos, e aí te bate uma baita ansiedade. Por quê? Porque agora é o momento de fazer o famoso TCC. Você está muito ansiosa em relação a esse momento, em ter que fazer o teu TCC? Se for esse o caso, esse vídeo é para você. Eu sou Flávia Brasileiro, sou psicoterapeuta e trabalhei mais de 20 anos em áreas, todas as áreas possíveis de RH, de treinamento e desenvolvimento, até contratação de novos talentos. E hoje eu quero te dar 4 dicas de como fazer o teu TCC sem precisar ter uma crise de ansiedade. Porque o TCC, na verdade, é só a finalização do teu curso. É para ser só a finalização do teu curso, é só para ser ali a conclusão, né? E, inclusive, por isso é chamado de TCC, porque é o quê? É o trabalho de conclusão de curso. Só que muitas vezes, por a pessoa não ter muito conhecimento, muita experiência, acaba sendo um momento extremamente estressante, aonde a pessoa às vezes fica muito ansioso ou muito ansiosa e acaba sendo difícil, né, essa conclusão. Inclusive, conheço pessoas que demoraram mais tempo para se formar porque não conseguiam entregar o TCC por causa da ansiedade em relação ao TCC. Então, vamos lá as 4 dicas que é para a gente poder fazer esse TCC de uma forma mais suave. Porque, afinal de contas, se você está com ansiedade, é porque você está com medo. E você ficar com medo por uma coisa que você estudou por 3, 4 ou 5 anos tem muito mais a ver com o desconhecimento do processo em si do que com ele realmente. A primeira dica qual é? Decida o assunto que você quer falar no teu TCC. A primeira coisa que você precisa decidir é qual é a informação que você quer passar no TCC, sobre o que você quer pesquisar, qual é a informação que você quer realmente colocar ali, porque você vai ter que escrever algumas linhas, algumas páginas e em alguns casos você vai ter que também apresentar esse TCC para uma banca. Então é importante que seja um assunto que você domina ou que pelo menos você gosta. Então a minha sugestão é, pensa primeiro no assunto. Dentro disso que você já estudou ao longo do teu tempo acadêmico, qual é o assunto ou quais são os assuntos que você mais gosta? Quais foram os assuntos que você mais se sentiu identificada? Esse é o primeiro ponto e que é bem importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam muito focadas em qual é o tema do TCC e isso traz muita ansiedade. A partir do momento que você vai olhar qual que é o assunto, isso aí já vai redirecionar a tua atenção. Então, novamente, pesquise um assunto que seja algo que você domine, algo que você goste ou algo que você tenha visto aí ao longo desses 4 anos e que te gera curiosidade, porque dessa forma vai ficar muito mais fácil de você pegar essa ideia e transformar no teu TCC. Segunda dica: depois que você escolher qual é o assunto que você quer falar, procure identificar uma orientadora que domine esse assunto ou que pelo menos tenha um bom conhecimento, porque o trabalho da orientadora não é fazer o TCC por você, ela não vai te dizer a forma que você vai escrever, ela vai te dar informações e vai te dar suporte para que você escreva esse TCC dentro dos quesitos que são exigidos pela tua formação. Então é interessante que essa pessoa tenha um pouco de conhecimento, ou bastante conhecimento se possível, não só sobre o processo, mas também sobre aquilo que você quer escrever. Então quando você escolher aquela informação que você quer colocar no teu TCC, quando você escolher o assunto, procura descobrir na tua faculdade quem são as professoras que dão aquela matéria, quem são as professoras que já estão acostumadas a lidar com aquele conhecimento, porque dessa forma ela vai poder te indicar melhores fontes bibliográficas, ela vai poder te indicar melhores formas de escrever aquilo que você está pensando, ela vai poder te indicar bons livros para você poder incluir ali como referência, ela vai poder te dizer como você pode trazer aquela ideia de forma mais clara, de forma mais abrangente. Então é interessante que você possa encontrar uma pessoa para ser tua orientadora dentro da tua instituição que tenha conhecimento sobre o assunto. Isso vai te ajudar bastante e vai aliviar bastante o peso de ter que criar da tua mente todo o teu TCC, porque aí você já sabe sobre o que você quer escrever e a orientadora vai te dar os caminhos para que você torne aquela informação, aquele conhecimento, um material que seja adequado para um trabalho de conclusão de curso. E aí tem um ponto importante aqui. Como você
vai buscar uma orientadora que tenha conhecimento do assunto que você quer falar no teu TCC, é legal que você faça isso com alguma antecedência, porque normalmente as orientadoras, os professores fazem o quê? Eles têm uma quantidade específica de alunos que são seus orientandos. Se você deixar para a última hora, corre o risco de você não conseguir aquela professora que você queria. Então, um pouco de planejamento é importante. A minha sugestão é que você faça essa escolha, né, do assunto que você quer fazer no teu TCC no início do último ano da tua formação, onde você vai ter que entregar esse TCC. Porque se no início do ano você já decidir qual é o assunto que você quer trabalhar, qual é o assunto que você quer colocar no teu TCC, e tu já puder escolher a tua orientadora, isso vai te colocar numa posição bem privilegiada, no sentido de que muita gente deixa ali já, né, para depois que já decide tudo, vai ver quem é que pode ser orientador. Então, se você se antecipar um pouquinho, se você se planejar melhor, isso vai fazer com que você fique menos ansiosa e que, portanto, você possa escrever o teu TCC com mais tranquilidade. A terceira dica tem a ver com a primeira e com a segunda. Óbvio, todas essas dicas estão encadeadas. É que não deixe para escrever o teu TCC depois que você terminar todas as matérias, depois que ficar só a matéria de TCC para você pagar. Por quê? Porque o TCC, para que ele não te deixe ansiosa, você precisa ir escrevendo ele aos poucos. Novamente, no início do ano, quando você começar a se planejar, quando você escolher qual é o assunto, já comece a pesquisar sobre esse assunto. Já busque a sua orientadora e já comece a montar o teu TCC. Já comece a trazer as ideias, já comece a dar uma olhada como é que você vai colocar a referência bibliográfica, quais são as regras que se aplicam. Então você vai montando aos pouquinhos, vai montando mesmo como se fosse assim, partes separadas, porque depois vai ficar muito mais fácil você pegar esse material e simplesmente montar para poder fazer o teu TCC. Eu normalmente aconselho, né, as minhas pacientes que estão ali, né, formando e que precisam estão ansiosas por conta da entrega do TCC ou da elaboração do TCC, essas dicas, e tem dado muito certo. Então, se você pega um assunto que você já gosta, que você já tem ali uma identificação, se você tem uma boa orientadora, você precisa planejar, começar a construir essa informação aos poucos, para não deixar tudo para a última hora. Porque ali, do meio para o final do ano, você vai ter matérias de TCC. Se você já tivesse antecipado e começar a escrever o seu TCC, na hora que você estiver tendo aulas sobre o TCC, até as dúvidas que você tiver vão ser dúvidas que vão te ajudar na construção do teu TCC. Então, você vai ser mais direta, você vai ser mais pontual, vai ser mais eficiente na hora que você estiver escrevendo o teu TCC e vai poder aproveitar essas aulas muito mais do que simplesmente esperar fazer a aula para depois escolher o assunto, para depois escolher a orientadora. Se você fizer isso nessa ordem que eu estou te passando, você vai ver que primeiro você vai ter controle sobre o teu processo, o que ajuda bastante a conter a ansiedade. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem controle sobre alguma coisa que está nos deixando ansiosas, o medo vai sendo diluído, porque o medo nada mais é do que o nosso cérebro identificando alguma ameaça ou identificando alguma causa desconhecida, o que se torna uma ameaça. Então, o TCC acaba se tornando uma ameaça porque você fica muitas vezes aguardando essas informações e às vezes tem aí várias informações que você já ouviu ao longo da tua vida de pessoas que deixaram tudo para a última hora, que foram pessoas que não buscaram fazer de uma forma mais ativa, não foram tão proativas com o próprio TCC e acabou sendo um processo muito estressante e muito ansioso. Quando você tem controle sobre o teu próprio processo, o teu TCC vai ficando mais leve, porque daí, à medida que você vai, né, desenvolvendo ali as informações, conversando com a tua orientadora e assistindo às aulas, você vai construindo aos poucos esse TCC. Quando chegar no final do ano, na época que você tiver que realmente entregar e apresentar, vai ser muito mais fácil. E além do que, você vai ter dominado esse assunto, porque você vai estar vendo esse assunto ao longo do ano. O que vai facilitar na hora que você precisar apresentar, porque afinal de contas você passou o ano inteiro vendo aquele assunto, pesquisando sobre aquele assunto, escrevendo sobre aquele assunto, o que vai fazer com que esse assunto se torne algo na tua memória, e na hora que você for apresentar você não vai precisar ficar decorando o slide, porque afinal de contas você vai ter domínio sobre o conteúdo. E aí, a quarta dica, e não menos importante, é
Não fique focada no tema. Muitas pessoas querem escrever o TCC começando pelo tema. Não, primeiro eu tenho que escolher o tema para depois desenvolver o conteúdo. E muitas vezes a pessoa escolhe o tema, aí começa a tentar desenvolver o conteúdo, vai ter dificuldade com esse conteúdo e aí às vezes até muda o tema. Isso acontece com muita gente. Eu mesma fiz isso com o meu TCC, quando antes, né, lá no início, né, não tínhamos chat GPT, não tínhamos nada disso. Eu mesma passei por isso. Eu troquei umas 2 ou 3 vezes o tema do meu TCC, até porque na época que eu fiz o meu TCC, eu fiz psicologia, mas eu fiz o meu TCC numa área não clínica. Então, eu não tinha orientador dentro da faculdade de psicologia, não tinha uma orientadora que não fosse uma área não clínica para me orientar. E aí eu tive que ir no curso de administração da minha faculdade para conseguir um orientador, uma orientadora ou um orientador para poder me ajudar, né, na construção do meu TCC. Só que aí eu já tinha escolhido o meu tema. Então veja, eu estou falando para você uma coisa que eu já vivi. E aí foi muito difícil para eu conseguir construir as informações do meu TCC com um tema que eu tinha que ficar apegada àquele tema. Quando você define logo um tema, você fica apegado naquilo. Então, você vai ter que encontrar informações que condigam com aquele tema. Quando você começa, primeiro o conteúdo, depois que você tiver construído o conteúdo, vai ficar mais fácil você dar um nome para aquilo. Porque aí você tem, que é o tema nada mais é, né, do que o nome do teu conteúdo, né, o que vai nomear o teu TCC. Então, a partir do momento que você já estiver ali, né, construindo, que você já tiver uma ideia concreta, já tiver feito uma introdução, já tiver os objetivos, vai ficar muito mais fácil para você nomear aquilo, dar um nome para aquele conteúdo. Então, essas foram as dicas que eu quis trazer nesse vídeo para te ajudar a fazer um TCC com menos ansiedade, com mais planejamento e com mais controle. Se você gostou desse vídeo, se esse tema te ajudou, curte, comenta e compartilha. E se você fizer o teu TCC usando essas dicas, volta aqui e comenta comigo como é que foi, tá bom? Um abraço!